Você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura interessante que foi feita aqui durante esse mês. E se trata do livro, né, da Harper Lee, O Sol é para Todos. E assim, gente, esse livro eu gostei pra caramba. É um livro bonito, é um livro dolorido, é um livro triste, né, se você for ver, pelo tema que ele trata, né. Ele trata aqui de temas como preconceito, como racismo, né, a descoberta, ou na verdade descoberta para algumas coisas e perda para outras coisas, né? De inocência, ingenuidade. Eu acho que há uma balança nesse sentido. Então esse livro vai tratar sobre isso. É um grande clássico, não se trata do filho único, porque até então a Harper Lee, né, até meados ali da década daqui de 2000 e poucos, ela tinha só lançado esse livro, mas aí lançou um outro livro, né, que coloca aí como uma continuação desse livro aqui, mas até então o Só para Todos, né, o To Kill a Mockingbird, como é o título em inglês, era o único título lançado pela autora desde então. Enfim, esse livro aqui é muito famoso, né? Eu não assisti ao filme ainda baseado nessa obra, tá aí para assistir. Esse livro trata basicamente da história de uma família que mora lá no sul, né, lá no estado do Alabama. Aí o que acontece? Uh, a Scout, que é a filhinha dessa família, é uma menina de 8 anos, né? Ela tem um irmão dela mais velho, que é o Jen. Eles moram só com o pai, com o Atticus Finch. O Atticus Finch, ele é um advogado, né? E assim, a cidade que eles moram, Macomb, é uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, né? Uma cidade pequena e a Scout, ela é como uma criança de 8 anos, né? Ela olha tudo à sua volta e traz um filtro até um pouco diferente para uma criança de 8 anos. E por quê? Porque acontece, a Scout, como o pai dela é advogado, meio que o modo que ela vai aprendendo as coisas, por exemplo, até o processo de aprendizagem dela, de leitura, de letramento, passa muito pela questão do pai também, né? E tem dado momento da história, por exemplo, a Scout tá lá com a nova professora dela e a professora dela meio que se espanta, dá até se você for ver, parar para pensar, ela fica um pouco com raiva porque a Scout não era para ter esse nível de leitura na idade que ela tá. Vamos colocar assim, né? Mas a Scout fala, não, que o pai dela, ela tão acostumada a ver o pai ler as notícias de jornais, enfim. E isso foi servindo de exemplo para ela. Então você vê que ela é uma garota de 8 anos, uh, ainda brinca muito ela com o irmão dela, mas ao mesmo tempo que ela brinca, ela vai se deparar com esse episódio que é contado aqui no livro, e esse episódio vai trazer a Scout para um outro nível, né? Digamos que ela sobe um pouquinho no degrau da maturidade e na perda da inocência dela. Uma coisa que falando dos filhos que eu achei interessante é o modo que eles tratam o pai deles, né? Você vê aqui, poucas vezes eles chamam o Atticus de pai, né? Chamam o Atticus pelo próprio nome. Eu achei isso um pouco estranho, se você for ver, porque causa uma certa formalidade na criação, passa uma certa distância de afeto. Não que ele seja distante deles, não. O Atticus, ele sim, ele tem momentos de afetividade com as crianças dele, demonstra preocupação, carinho, ele educa de uma maneira diferente, vamos dizer assim, para um modo mais como é comum a gente ver os pais educarem as crianças, ele olha de uma maneira diferente, principalmente para os castigos, né? Então você vê essas crianças chamando ele pelo próprio nome, causa essa certa estranheza no começo, mas depois vem acaba certo entrando um pouquinho na normalidade do livro. Como eu falei, a cidade ela é uma cidade pequena, né? Eu separei aqui um trecho que fala um pouquinho sobre a cidade. Porque acontece, se tratando de uma cidade pequena e do interior, a gente vai levar muito pela questão do conservadorismo, que é muito vigente aqui. E a questão do conservadorismo numa cidade como Macon é muito importante porque ela vai ditar o tom de como essa história vai desenvolver, né?
A própria autora começa, ó, Maycomb era uma cidade velha, mas já era velha e cansada quando a conheci. Isso quando a conheci é o quê? Essa história é contada pela Scout. É uma história de lembranças. A Scout mais velha relembrando os momentos dela quando criança. Então, é narrada em primeira pessoa. Tá? Ah, os colarinhos engomados dos homens amoleciam antes das 9 da manhã. As damas banhavam-se antes do meio-dia, depois da sexta das 3 horas, e ao cair da noite pareciam bolinhos fofos cobertos com um glacê de suor e talco perfumado. As pessoas moviam-se devagar naquela época. Passeavam pela praça, percorrendo sem pressa as lojas que as rodeavam. Né? Aí ela comenta, ó, o dia tinha 24 horas, mas parecia ser mais longo. Não havia pressa, pois não havia onde ir. Nada para comprar, nem dinheiro para tal. Nada para ver fora dos limites do município de Maycomb. Contudo, aquela era uma época de vago otimismo para boa parte da população. O otimismo fora avisado recentemente de que nada tinha a temer a não ser seu próprio medo. Aqui a gente fala um pouquinho da própria cidade, ou seja, tem uma certa, eu coloquei aqui que tem uma certa morbidez nessa cidade que dita o tom um pouquinho do conservadorismo que essa cidade tem. E esse conservadorismo, o conservadorismo que ela tem, vai influenciar muito na questão do julgamento do que o próprio Scout, aliás, que o próprio Atticus Finch vai tratar mais para frente no livro. O conservadorismo é um detalhe importante porque ele vai ditar o tom de como as coisas vão acontecer na cidade. Aqui no livro da literatura, né, por exemplo, tem um texto aqui na página 272 que fala exatamente disso aqui. Se trata do quê? Do gótico sulista, né, usados por alguns outros autores, na verdade. Ele comenta aqui, ó, esses autores usavam características do estilo gótico tradicional para examinar as realidades instáveis e as psiques desordenadas sob a superfície da respeitabilidade sulista, com personagens problemáticas ou excêntricas, cenários macabros, situações sinistras. O texto desse gênero tratam das questões sociais do sul dos Estados Unidos, como o racismo, a pobreza e o crime. Ou seja, ele quer dizer que ele vai pegar alguns detalhes do gótico, né, do gótico tradicional que a gente vê lá, principalmente em textos como, por exemplo, Drácula, né? A gente vê esses detalhes do gótico, do cenário que esse gótico, que os autores góticos transformavam, vão pegar esse cenário, essas sensações e essas visões e vão trazer para o sul dos Estados Unidos. E o que acontecia no sul? É dito que no sul, nos Estados Unidos, a questão do racismo e do preconceito é bem mais forte. Pouco não, é bem mais forte. Né? Se a gente for ver, o racismo dentro dos Estados Unidos ele foi legalizado. Sabe? Até meados ali da metade do século XX, as pessoas que eram negras eram proibidas, diante da lei, de frequentar lugares que brancos frequentavam. As pessoas iam às praças, por exemplo, protestar contra a presença de negros em determinados lugares. Então isso era legalizado. Então eles vão pegar esse retrato social e vão somar com o detalhe literário gótico, né, que os autores e vão gerar esse gótico sulista. Então a gente vê muito disso daqui, né? Um detalhe que exemplifica muito é a questão do Bull Radley, né? O Nathan Radley. Aliás, o Nathan é o irmão, mas o Bull Radley aqui dentro dessa história. Como a cidade, como eu disse, é conservadora, ela, em certo momento, esse Bull Radley, quando jovem, ele começou a fazer muita baderna, muita baderna, muita baderna. Ele chegou a ir para tribunal. As pessoas não gostaram da baderna que ele fazia dentro da cidade e ele chegou a ir num tribunal. Foi condenado junto com outros amigos. Os amigos foram para um colégio e para o pai, desgostoso com a situação, meio que como castigo prendeu o Bull Radley dentro de casa. Nunca mais se viu ele. Então a gente vê a Scout, Jen e o amigo deles, o Jill, criando ali a imagem desse do Bull para agora, como ele seria. Então eles começam a imaginar como ele está, começam a imaginar como é a casa dentro, ou seja, traz um pouquinho daquele cenário gótico que a gente vê de castelos assombrados, de sensações, de fantasmas, tudo isso para a imagem do Bull Radley. Então eles ficam imaginando como vão fazer para trazer ele para a luz do dia, como é que vão fazer ele, se ele existe mesmo, como é que ele está, se ele é de fato aquela pessoa que todo mundo falava, enfim. Esse é um detalhe
que traz aí do gótico sulista, que exemplifica o gótico sulista. Mas assim, o grande motim da história mesmo é quando o Atticus, né, como eu falei, advogado, chega em casa e fala que ele está tratando de um crime de estupro, né, de um estupro causado, né, que as pessoas acusaram, na verdade, acusaram um negro de ter estuprado uma filha de um morador da cidade. O negro é o Tom Robinson, né? E assim, desde o momento que ele começou a pegar essa causa, que ele pegou essa causa para defender o Tom, a cidade inteira praticamente começou a se voltar para eles, né? Começou a falar, não, ele defende crioulo, ele ama crioulo, como se isso fosse algo pecaminoso, como se isso fosse algo hediondo, nojento para parte dessa população. A Scout vai começando a perceber isso. No começo ela não entendia porque as pessoas ridicularizavam o pai dela por causa que ele estava defendendo um negro, né? E ela não entendia isso. Então, aos poucos, ela foi entendendo, porque ela passou a ver, sentir essa mesma ridicularização dentro da escola também, por parte de outros alunos que falavam do pai dela. Aí, aos poucos, ela vai entendendo do porquê, né? Aí, tem um trecho aqui. Aí, aqui na página 186, ele comenta um pouquinho. É num trecho em que ele vai falar, na verdade, vai falar sobre a composição do júri, né, que vai julgar o Tom Robinson, né? Ele comenta, ó, aquilo era novidade para mim e mudava o enfoque do caso. Atticus era obrigado a defender Tom, quisesse ou não. Estranhei que ele não tivesse dito nada sobre aquilo. Poderíamos ter usado esse argumento para defendê-lo. Na verdade, defender o Atticus. Era obrigação dele e ele tinha de fazê-lo. Isso poderia ter significado menos brigas e menos problemas, né? Mas deixava sem explicação a atitude da cidade. Atticus fora designado pelo tribunal para defender Tom. Mas o que eles não gostavam era que ele realmente pretendia defendê-lo. Era muito confuso. Ou seja, o que a Scout está dizendo aqui é que ela não entendia porque a cidade se revoltou com a família dela, principalmente com o Atticus, em defender o Tom, né? Acusar ele de ter cometido o estupro na menina lá era sem ele mesmo saber, sem eles mesmos saberem, na verdade, que o Tom era o culpado verdadeiro ou não, isso pouco importava. A grande culpa do Tom aqui na história, eu acho que também não é referente a nem ao estupro, se foi ou não. A grande culpa, se há aqui, do Tom para eles, é isso. Né? Às vezes é o nascer negro dentro dos Estados Unidos. Né? Eu não digo nem que foi culpa, né? A gente poderia nem colocar como culpa, porque foi uma grande infelicidade da parte do Tom lidar com essa situação. Né? Durante a parte do julgamento, por exemplo, o Atticus, ele tece todo o texto dele, todas as acusações, né, rebate todos os argumentos do advogado do, do pai da garota. É chegada a uma sentença, né, os juízes demoram pra caramba para chegar a essa sentença. Eu acho que a grande parte do tribunal, acho que a parte do tribunal aqui dentro desse livro é o grande clímax da história, né? É o grande clímax da história. E depois que você tem um resultado, você para pensar aqui, você fecha o livro, não chega por hoje, porque não é possível que exista cidades assim, não é possível que existam pessoas assim. E de fato existe ainda. O George Floyd aí, né, está aí para nos contar. E hoje, ó, estamos em 2020, gente. Então, eu acredito que, eu acho que para a cidade toda, ter o Tom Robinson, que esse negro, sendo negro ali, para eles, esse é o grande motivo de acusá-lo. De qualquer coisa. Roubar uma bala, roubar dois detergentes, né?
O Dois Extergentes também, trazendo para o hoje, é motivo para esse tipo de julgamento, né? Enfim, é passado esse trecho aqui do julgamento. O que vem em seguida é uma parte interessante de se acompanhar. Não, eu olhei assim esse final desse livro como um final muito agridoce, por exemplo, né? Eu achei muito agridoce. A Scout vai tecendo ainda os comentários dela. Acho que a Scout aqui, o que para mim o que segura esse livro é a Scout. A visão dela, ao mesmo tempo que ela vai aprendendo as coisas, né? O leitor aprende com ela, ou outra, também, por mais que você saiba do que está acontecendo, é interessante acompanhar o processo de aprendizagem da personagem também. Vamos também falar aqui de algo que é importante saber, o modo como não só a Scout, mas acho que o Jen também, né, se envolve em toda essa trama. Como eu disse, eles têm um crescimento não só por causa da idade, né, com o passar dos anos, mas o crescimento físico deles também é acompanhado pelo crescimento, vamos dizer assim, intelectual deles. Né? Eles já são crianças críticas, muito críticas. E quando eles vão crescendo, eles vão tomando ciência das coisas de uma maneira muito legal. Porque o pai deles uh, olham eles não só apenas como seus filhos, como crianças, mas respeitam as complexidades que envolvem essa pessoa. Ou seja, no sentido de que, para ele, o Jenny e a Scout não são só crianças, por exemplo, que são seres menos dotados de inteligência, são seres que não têm uma capacidade crítica mínima, vamos dizer assim, ou que despreza completamente, totalmente a capacidade física deles. Não. O Scout é pai, é uma figura mais velha, uma figura adulta na vida dos dois, mas mesmo assim entende e ajuda e estimula os dois. Eu acho que um grande exemplo disso é a visão que as críticas que a Scout tem da própria tia. A tia aqui deles é uma tia assim totalmente conservadora, no sentido de que ela pensa muito na questão da raça, da pureza do sangue familiar, dos costumes de época, ou seja, para ela o Atticus está ali lidando com essa questão do Tom Robinson, por exemplo, de defender um negro, pega muito mal. Né? Não é uma coisa legal de se colocar, por exemplo, no currículo da família. Então, para ela também lidar com a Scout, uma menina que já está entrando na adolescência, está virando, assim, entre aspas, mocinha, estar do jeito que ela está não pega bem para a idade dela. Para a tia dela, a Scout tem que andar de uma maneira X, se comportar de tal maneira, porque isso que ela acha que é a moral dela, né? O que ela acha que é o ideal. Então a Scout lida com esse tipo de opinião de uma maneira bem combativa. Combativa, assim, não de gerar muitos atritos, mas ela sim tece críticas, de certa maneira enfrenta um pouco, debate, argumenta. Eu acho que isso tem a ver muito com o crescimento que ela teve, né? E outra coisa que também é interessante notar aqui é a questão de justiça dentro dessa história, né? A gente pode ter ideia, por exemplo, 1930, 1940 ali, a gente não pode ter tido um avanço dentro da justiça, dentro dos meios legais a respeito das questões raciais. Hoje a gente tem muita coisa em relação a isso, a gente já deu vários passos em direção a isso. Mas ter esse avanço das questões raciais dentro dos meios legais, dentro dos meios políticos, enfim, não quer dizer que a sociedade seja menos racista, não quer dizer que a sociedade seja livre desse tipo de preconceito. Até porque tem uma frase bem conhecida que eu não lembro agora de quem disse, que é assim: se não dá para mudar as leis, mude quem aplica as leis. Ou seja, no sentido de que de nada adianta você ter um aparato legal de justiça que te dê meios ali
em que as questões raciais sejam pautadas, sejam criminalizadas como devem ser, como uma questão de racismo, de injúria racial, por exemplo, mas se essas leis não são aplicadas na realidade, né? De nada adianta ter todo esse aparato legal se as pessoas que estão ali para ser as defensoras dessas leis não cumprem o que fazem, né? Então, o que a gente pode perceber daqui desse livro é isso, né? Por mais que Tom Robinson seja levado a julgamento, Atticus defenda ele de uma maneira possível, o que interessa às vezes não é toda a performance que o advogado tem, o que importa às vezes, o que não importa também é o que? Quanto se há assim a inocência ou não do Tom Robinson. Nesse sentido aqui, vale a palavra de um branco contra um negro, o que eu quero dizer aqui. O que a gente tem que tirar dessa história é isso. Em 1930, a questão racial dentro dos Estados Unidos é uma questão que ainda está enraizada, ainda até hoje, mas nessa época era muito mais assim latente. E isso era legal, gente, era baseado nas leis, né? Então, o que a gente pode tirar desse conceito de justiça é isso, que do que adianta às vezes você ter um aparato legal que te dê ali um avanço dentro da política pelas questões raciais, as questões étnico-raciais, mas se na prática esse avanço não é concretizado. Então, às vezes a gente fica se perguntando, justiça para quem? Aí a gente para pensar no sentido de justiça, né? Justiça para quem? O que é o conceito de justiça aqui dentro? Dentro dos meios legais, a justiça, quem determinou que aquele tipo de sentença é a sentença mais justa? A gente vê tanto a justiça sendo feita, ou tentando ser feita dentro dos âmbitos legais, como também fora dos âmbitos legais. Eu acho que a grande impunidade segue até hoje, não é mesmo? Bom, fica a dica aqui de um livro interessante, é um livro que te deixa, como eu falei, o final é agridoce. Então te deixa a sensação de, passa uma sensação de raiva mesmo, você pensa, você quer ter raiva. E isso só potencializa quando você pensa que isso aqui ainda ecoa atualmente, né? Por mais que a gente avançou nos direitos humanos, por mais que a gente avançou nas, nas problematizações sociais que envolvem raça, né? Por mais que tenha todo esse tipo de avanço, ainda acontece isso, né? Se não acontece dentro da luz do dia filmado, pior ainda, acontece quando ninguém está vendo. Então fica a dica aqui de um livro interessante, bonito, triste, mas assim, traz boas reflexões. Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana. Até a próxima!